Na semana passada, tratamos um assunto. Vamos continuar esse assunto hoje e encerrá-lo. E o assunto é uma reflexão bíblica sobre política. Talvez você tenha faltado semana passada. Então eu quero te recordar algumas coisas. Primeiramente, eu quero que você leia essa frase que será postada no próximo slide. Leia junto comigo, vamos todos juntos? Pode colocar, filho. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Isso é forte. Essa frase, Charles Spurgeon, grande pregador, ela diz uma verdade, não é? Nós não podemos ser ignorantes quanto a esse assunto. Nós vivemos uns dias muito difíceis na nossa nação. Isso é reflexo de décadas já, é verdade. Talvez séculos, talvez desde o descobrimento, mas nós vivemos em dias difíceis no que diz respeito ao assunto da política. Em poucas semanas, todos nós, como cidadãos, de forma democrática, né, com direito ao voto, vamos eleger presidente, vice, governadores, deputados, senadores. Isso é importantíssimo que você já esteja ciente disso. Mas eu quero também recordar que você pode ficar muito bem tranquilo, que não é do meu objetivo indicar qualquer candidato para você votar. Eu também não quero indicar aqui um partido para você votar. Muito menos quero fazer desse púlpito um palanque, ou olhar para você como um curral eleitoral, desculpa a expressão. Esse tipo de erro é o que muitas igrejas e muitos pastores têm cometido. A minha opinião é que isso tem levado o povo evangélico a um testemunho muito ruim em termos de Brasil. O erro de manipular a igreja, angariando votos para um determinado político evangélico. O erro de estabelecer um elo de confiança em promessas humanas. O erro de estabelecer alianças perigosas entre a igreja e o Estado. Quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Quantas vezes? Olha, isso acontece especialmente em eleições de prefeito e vereadores, né? Olha, o prefeito lá conseguiu uma verba, o candidato A, B, C ou D, e vai reformar a quadra. Em troca, você deixa ele entregar aí os santinhos na sua igreja, deixa ele falar um pouquinho, né? Esse é o tipo de aliança, querido, que tem corrompido, infelizmente, a igreja. Por outro lado, em nenhum momento as Escrituras nos mandam viver alienados com relação a esse assunto. Muito menos inertes com relação a esse assunto. Cruzar os braços e seja o que Deus quiser, no sentido mais ruim, não sei se posso usar essa expressão, né? No pior sentido da palavra. Pelo contrário, a igreja ela é convidada, ela é chamada pelo Senhor a funcionar sob duas óticas importantes. Primeiro, ela tem que ser a consciência do Estado, especialmente no que diz respeito aos seus valores éticos e morais para a sua nação. Segundo, ela precisa ser uma voz profética diante das autoridades. Eu quero somente dizer que nós aprendemos na semana passada rapidamente. Nós vimos um pouco sobre o contexto político de Jesus, Pedro e Paulo, que são contemporâneos, viveram na mesma época. E vimos que o império da época era o Império Romano. Portanto, tanto o bônus quanto o ônus, mais ônus do que bônus, foram vividos e convividos pelas pessoas da sua época, inclusive Jesus e os apóstolos. Nós vimos e lemos na Mateus 22, que fala sobre aquela frase, né, que Jesus disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Premissa básica dessa frase: a nossa cidadania celestial não desfaz a nossa cidadania terrena. Por isso,
E nós observamos um pouquinho sobre o cristão enquanto cidadão da terra e as suas responsabilidades para com o seu governo, e o cristão enquanto cidadão do céu, as suas responsabilidades aqui, tendo em vista a sua pátria verdadeira, as suas responsabilidades com o governo aqui, tendo em vista o seu Senhor, que é Senhor acima de todas as coisas. Irmãos, e a verdade é que enquanto cidadãos da terra, nós não podemos viver alienados. Porém, enquanto cidadãos do céu, nós precisamos orar e praticar o bem. Uma vez que a igreja deve ser, repito, consciência do Estado, consciência moral, ética e até mesmo espiritual do Estado. E também uma voz profética diante das suas autoridades. Nós vamos continuar essa reflexão nessa noite. E a carta de 1 Pedro que você acabou de abrir, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, discípulo Pedro, pescador Pedro. Eu estou voltando aqui à história da vida dele. Aquele que foi chamado por Cristo para deixar as redes e ser agora um pescador de homens, de almas, que pelo discipulado de Cristo e depois pela autoridade apostólica conferida por Cristo a ele, pastoreou a igreja em Jerusalém. Nós estamos falando daquele Pedro que deu a sua vida pela causa de Cristo Jesus. Aquele Pedro a quem Cristo disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aquele Pedro em que o próprio Senhor Jesus, no último capítulo de João, denuncia, ou pelo menos mostra sobre Pedro que tipo de morte haveria de ter. Uma morte martirizada, injustamente, sofrendo por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E foi assim que de fato Pedro foi preso, provavelmente esteve com Paulo preso e morto crucificado, de cabeça para baixo, a pedido do próprio apóstolo, para não ser confundido com Cristo Jesus e receber honra que não lhe era devida. Pedro capítulo 2, depois eu queria que você lesse todo o capítulo, é muito importante, porque o texto que nós vamos ler hoje, ele está dentro de um contexto geral. Pedro está escrevendo a cristãos perseguidos, cristãos que estavam a ponto de morrer em razão da sua fé. Pedro diz que essa perseguição, ela também funcionava como uma purificação trazida por Deus, que revelava os verdadeiros cristãos. Mais ou menos dentro desse contexto, nós vamos ler a partir do versículo 11, de 2 Pedro. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, repete comigo, estrangeiros e peregrinos. Irmãos, isso não pode sair da nossa consciência nunca. Vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, de maneira exemplar. A palavra pagãos, também traduzida por incrédulos, tem a ver com ímpios, não no que diz respeito à prática pecaminosa somente, mas ser pagão, incrédulo e ímpio, tem a ideia aí é porque nunca nasceram de novo, nunca de fato se converteram a Jesus, nunca foram salvos pelo Senhor. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles, os pagãos, os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, obviamente que Pedro estava olhando para uma monarquia,
seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pedro não está sendo utópico aqui, ele não está viajando na maionese. Se tem um governo, um império corrupto, desonesto, impiedoso, esse era o Império Romano, que era exatamente o império da época de Pedro. Pedro não está olhando para o ideal do império da sua época, Pedro está olhando para o ideal do Senhor, pelo qual Deus instituiu e colocou as autoridades. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito. Obviamente que a questão da escravidão aqui não é uma escravidão de negros, mas é uma escravidão da época do Império Romano, que acontecia muito em função de dívidas ou algumas outras situações que a lei previa. Era um tipo de relacionamento entre escravos e senhores, é isso que ele está olhando. Não apenas, ele está dizendo, olha, sujeitem-se aos senhores, e essa palavra sujeitem-se é a mesma utilizada para mulheres quando fala sujeitem-se aos seus maridos. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. É isso mesmo que está escrito aqui na palavra de Deus? Injustamente? Pois que vantagem há em suportar açoites? Açoites eram varadas, mas não varadas só, eram... Assiste Paixão de Cristo e veja um pouquinho do que Jesus suportou, é mais ou menos aquilo ali. Por terem cometido o mal, ele está dizendo, é uma pergunta, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês, referindo-se aos cristãos, suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. É interessante nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo faz algumas considerações. Primeira consideração, querida, é que o cristão deve sempre viver como um estrangeiro e um peregrino. Ele abre o assunto com isso. Vivam como peregrinos, estrangeiros. A palavra também tem a ver com forasteiros. Pessoas que estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Pessoas que estão aqui com os pés na terra, mas que entendem que a sua pátria é celestial. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Ele está dizendo, olha, é importante que vocês levem em consideração que a casa final de vocês não está aqui. Como aquele casal de missionários, vocês conhecem a história, que depois de anos de trabalho, de mais de 30, 40 anos de trabalho, volta para a sua casa de navio, e ao chegarem no porto de navio, percebem uma festa imensa, e eles acham que é para recebê-los, mas não é para recebê-los. Na verdade, quem estava chegando era um político, e eles percebem que a festa era para aquele político, e eles passam e não são nem notados. Ao chegarem em sua casa,
depois de tantos anos fora, o marido faz a seguinte pergunta para a esposa: será que vale a pena realmente essa vida que nós estamos vivendo? Nós chegamos em casa e não somos recebidos por ninguém. E aquele marido sai e vai passear, e quando ele retorna, ele novamente pergunta à sua esposa: será que vale a pena mesmo o que nós estamos vivendo? Nós chegamos em casa e somos recebidos, ninguém se lembra de nós. E a sua esposa lhe diz: isso acontece porque nós ainda não chegamos em casa. Porque a nossa casa final, a nossa casa ela é celestial. A nossa pátria é celestial. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Segunda consideração que o apóstolo Pedro faz é que o cristão deve viver de maneira exemplar diante dos ímpios, ou para com eles. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Exemplar quer dizer como um modelo a ser seguido, um bom exemplo. A terceira consideração que Pedro faz é que o cristão deve suportar as aflições, considerando a Cristo. Porque é louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É isso que Pedro está dizendo. Então, o cristão não é masoquista, ele não gosta de sofrer e sentir dor. Mas se há um motivo pelo qual o cristão deve entender que é louvável o sofrimento injusto, esse motivo é o Senhor. A quarta consideração que ele faz é que o cristão deve cumprir o seu chamado seguindo os passos de Jesus. Pois que também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Mas a referência e o ideal final é Cristo Jesus. Repete comigo: o meu modelo. Vamos lá, o meu modelo ideal não é o pastor Daniel, é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Com isso eu não estou tirando a minha responsabilidade de também ser convocado pelo Senhor a ser exemplo. Só estou querendo dizer que eu sou homem, humano, falho e pecador também. Mas eu posso falhar, mas não perca a sua fé devido às minhas falhas. Coloque a sua fé, como Hebreus capítulo 12 diz, firme a sua fé em Jesus Cristo. Coloque nele, ele é o autor e consumador da sua fé. E o modelo ideal aqui que Pedro está dizendo é Jesus. Modelo do quê? De sujeição a Deus, de sofrimento injusto, de prática do bem. Modelo de alguém que se submete à vontade de Deus acima de todas as coisas, que é enviado pelo Pai por breves 33 anos aproximadamente, como um peregrino e forasteiro nessa terra. Ele é o modelo final de tudo aquilo que o apóstolo Pedro está falando. Então ele fala sobre dois tipos de relações humanas. Primeiro, ele fala sobre as relações entre escravos e senhores. Segundo, ele fala sobre as relações entre cristãos e suas autoridades. E a ideia é, todos os princípios e valores que ele está colocando, cujo modelo final é Cristo Jesus, precisam ser aplicados nos relacionamentos de escravos e senhores, do cristão para com seus ou com as suas autoridades. E quais são esses princípios? Primeiro, o princípio do bom testemunho entre os ímpios. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Querido, se tem uma área que nós estamos como cristãos de um modo geral, os evangélicos no Brasil, os 40 milhões de evangélicos no Brasil, se tem uma área que nós estamos falhando, isso diz respeito para com o nosso testemunho para com os incrédulos, no que diz respeito
ao contexto político, eleitoral, partidário, ideológico da nossa nação. O que tem de... Os cristãos estão promovendo certos embates na televisão, nas redes sociais, nos púlpitos. Tem separado cristãos. Como a igreja também é resultado da sua própria nação, não é só a nossa nação que está dividida entre esquerda e direita. Os evangélicos também estão divididos assim. E esse tipo de divisão tem causado aquele mesmo mau testemunho de 1 Coríntios, quando uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. O mesmo mau testemunho que 1 Coríntios capítulo 6 ou 7, não me recordo agora, desculpa, quando Paulo fala sobre: vocês não deveriam levar um outro irmão na justiça, porque vocês deveriam ter capacidade cristã, pelo vínculo do amor cristão, de resolverem os seus problemas entre vocês, sem expor esses problemas publicamente, trazendo vergonha para o Evangelho e expondo a Cristo. Essa é a ideia que Paulo está tratando. Por quê? Porque essa troca de farpas, isso tem gerado, queridos, um mau testemunho tão grande. Satanás está dando risada disso. E nós não temos criado pontes para o Evangelho. Estamos criando barreiras por causa da ideologia. O segundo princípio que Pedro traz é o princípio da sujeição à autoridade no Senhor. Perceba que a nossa submissão à autoridade é porque o Senhor está acima da autoridade e Ele institui a autoridade. Romanos capítulo 13, estudamos na semana passada. Agora, nossa sujeição, é mais ou menos a ideia quando Paulo fala: olha, a mulher seja sujeita ao seu marido, porque o cabeça da mulher é o marido, mas o cabeça do marido é Cristo, e o Senhor de ambos é o mesmo, Jesus Cristo. A mulher não se sujeita ao seu marido pela figura propriamente do marido, ela se sujeita ao marido no Senhor, senão ela não consegue. Em outra oportunidade eu digo também o que diz respeito a essa sujeição, tá bom? Já tratei outras vezes aqui. Mas Pedro diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. O terceiro princípio é o princípio da obediência na prática do bem. Ele diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E ele está falando dentro desse contexto que nós estamos lendo. Mas a nossa prática precisa ser uma prática do bem. A nossa prática precisa promover a paz. A nossa prática precisa ser para a edificação. A nossa prática precisa somar e não dividir. A nossa prática precisa ser para o bem da causa de Cristo Jesus. Porque não adianta ser bom para você se não é bom para o corpo. O quarto princípio é o princípio do bom uso da liberdade em Cristo. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Esse contexto, queridos,
É o contexto do relacionamento cristão-autoridade. Vocês são livres em Cristo. E se tem um conceito lindo das Escrituras, é o conceito de liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres da condenação do inferno, nós somos livres, libertos pelo Senhor de toda escravidão de Satanás, nós somos livres para uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito que em nós habita é um Espírito de liberdade, que traz a liberdade, que promove a liberdade, mas nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne e fazer o mal. Mas quando o assunto é política, como nós estamos usando indevidamente a nossa liberdade? O princípio se aplica a essa verdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Existem coisas que são, como eu posso dizer? São legítimas, mas não são éticas. São legítimas, mas não são morais. São legais, mas não deveriam ser feitas. Deveríamos abrir mão delas. Nós precisamos entender esse princípio, querido. Porque quando nós usamos a nossa liberdade de maneira errada, nós estamos caindo, incorrendo na libertinagem e estamos alimentando a nossa carne e pecando contra Deus. O quinto princípio é o princípio do respeito no trato com os outros, com todos. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Amem os irmãos. Repete comigo, amem. Irmãos, amem os irmãos. Temam a Deus acima de todas as coisas. Honrem ao Rei. Em primeiro lugar, o temor a Deus, porque é pelo temor a Deus que você ama o seu irmão e você consegue honrar ao Rei. Essa honra, Paulo traz em Romanos capítulo 13 como prática do bem, pagar os seus impostos e proceder corretamente, sem ser desonesto, corrupto, fraudulento. O sexto e último princípio é o princípio da boa consciência para com Deus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte. Mas pastor, esse texto está dentro do contexto do escravo com o Senhor. Talvez você não entendeu, queridos. Pedro funda princípios que fundamentam todas as relações. Depois ele aplica a escravos e senhores, cristãos e seus governos. Depois ele conclui o mesmo assunto falando sobre o exemplo maior, tanto para cristãos e seu governo, quanto para escravos e senhores. Ele conclui falando sobre o modelo de Cristo. O que é isso? Tanto o modelo de Cristo, quanto os princípios e valores que nós estamos vendo, eles se aplicam a todas as relações, das quais duas delas são o cristão e o seu governo, o escravo e o seu senhor. Por exemplo, o escravo e o seu senhor nem se aplica a nós hoje. No contexto imediato, nós não temos isso hoje, como era cultural da época. Mas o que eu gosto, quando ele usa a expressão boa consciência para com Deus. Mas a nossa consciência precisa estar primeiramente para com Deus. Por que é que José não vai para a cama com a esposa de Potifar? Porque José tinha tendências homossexuais? Não. Porque José era eunuco? Não. Porque a esposa de Potifar era feia? Muito pelo contrário. Eu imagino que ela fosse uma mulher muito bonita. Por que ele não vai para a cama com ela? Porque a tentação era fraca? Também não. Quando você lê o texto de Gênesis, sabe o que você vai descobrir? A resposta de José, a esposa de Potifar, mostra a causa porque ele não foi para a cama com ela. Como faria isso com o meu Deus,
e com o seu senhor diz respeito a Potifar. Como faria isso? Para com Deus, consciência para com Deus. E como faria isso para com Potifar? Aplicação da consciência para com Deus, bom procedimento diante das pessoas. Que isso é muito forte. Na semana passada, eu falei para vocês que responderia algumas perguntas. E eu fiz algumas perguntas aqui. Um pouco mais, talvez, abrangentes, etc. Eu gostaria, como eu fiz no primeiro culto. E a primeira pergunta que eu quero trazer para você é: pode um cristão envolver-se com política? Irmãos, não somente pode, como deve. Esse envolvimento aqui, eu ainda não cheguei na questão de candidatos, ok? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu estou falando do assunto. Pode o cristão envolver-se com política? Claro que pode, irmãos, e deve. O cristão não pode ser um alienado. O cristão não pode ser uma pessoa que não conhece nada. Irmãos, é inadmissível você acordar no dia 7 de outubro, é isso? 7 de outubro, sair na sua rua, que isso é outro assunto, né? Aquela sujeira que eles... Olha, eu acho que de propósito você deveria olhar todos aqueles que jogaram papel no chão e não votar neles, né? Pela sujeira que eles fazem e não limpa depois. Esse é outro assunto. Mas eu acho que é inadmissível você acordar nesse domingo, pegar um santinho na mão, deixa eu ver para quem eu vou votar. Irmãos, isso é inadmissível para um cristão. Inadmissível. Você não pode simplesmente votar em alguém porque ele é evangélico. Isso é inadmissível. O cristão pode se envolver com política? Deve ler, informar-se. Existem alguns que se envolvem mais na prática mesmo, não há problema nenhum nisso. Problema nenhum. A segunda pergunta é: pode um cristão candidatar-se a um cargo político? Pode, com algumas ressalvas. O cristão é cidadão. Ele, enquanto cidadão, ele tem a liberdade. E eu lidei já com jovens, puxa, eu gostei tanto disso. Eu já lidei com alguns jovens que chegaram para mim e disseram: pastor, eu estou fazendo uma faculdade de Direito, depois eu vou fazer uma de Economia, porque eu quero concorrer a cargos políticos, eu quero ser vereador, quem sabe prefeito lá na frente. Pessoas com esse tipo, né, de aspiração. E foi gostoso sentar e conversar, e a gente vê quantas boas intenções, sabe? Jovens, às vezes, um deles tinha 16 anos na época. Não, mas eu quero, porque eu entendo que eu posso fazer algo bom para a minha cidade, eu entendo que eu posso ser uma luz ali naquele lugar, eu entendo que Deus pode me usar, eu tenho tido uma formação cristã, eu tenho tido valores de Deus na minha vida, eu entendo que isso é importante. De fato, irmãos, isso é muito importante. Eu encorajei aquele jovem a fazer de fato Direito, faculdade de Economia, depois se quisesse fazer Ciências Políticas, Geografia, etc. Qualquer curso, pudesse maior parte deles ajudá-lo nesse envolvimento. Eu falei: faça, só não se esqueça de uma coisa. Não engane as pessoas. Não diga a elas para votar em você porque você é evangélico. Segundo, se você for eleito, não se esqueça de que antes de tudo você é cristão. Você tem a responsabilidade
de não permitir que o meio corrompa você. Eu tinha uma ideia, minha irmãos, eu achava que isso era impossível. A pessoa acabava, uma hora ou outra, abrindo mão dos seus princípios e valores, cedendo às pressões políticas, às alianças partidárias, aos interesses de grupos específicos, e ela acabava se corrompendo. Então a ideia daquilo que o presidente dos Estados Unidos, um deles, disse há tantos anos atrás: o poder corrompe. Eu tinha de fato essa ideia comigo, mas eu mudei recentemente, e mudei à luz da palavra. O poder não corrompe. O poder revela os corrompidos. Há pessoas que entram com excelentes intenções, mas que no meio do caminho cedem às pressões, se tornam corruptos, desonestos, porque sempre foram corrompidos em seus corações. E eu comecei a olhar alguns exemplos das Escrituras. José viveu um ambiente político, especialmente quando ele foi o segundo homem do Egito, só abaixo de Faraó, e ele não se corrompeu. Daniel viveu um ambiente político, sendo um dos, abaixo do rei Dario, com 85 anos, sendo um dos principais, dos 3 principais no Império Medo-Persa, e Daniel não se corrompeu. Há tantos outros cristãos ao longo da história, durante a Reforma Protestante, homens mulheres de Deus que se envolveram por suas habilidades, suas capacitações, estudos, que se envolveram e não se corromperam. Eu sei que é como um oásis no deserto, mas ainda há alguns poucos no Brasil que não se corromperam. Lembre-se disso. O poder não corrompe. O poder revela os corrompidos. O cristão pode se candidatar? Claro. Ele só não pode deixar de ser cristão. Ele só não pode abrir mão dos seus valores. Ele só não pode abrir mão de Deus. Ele só não pode usar o título cristão para se candidatar e enganar o povo que o elegeu, virando e tirando a sua máscara depois que ele se torna um político. Terceira pergunta: pode um pastor candidatar-se a um cargo político? Pastor Fernando, talvez. Você quer, pastor? Não, a gente faz um santinho aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um pouquinho da minha opinião pessoal aqui agora, tá? Eu acredito que tanto o cargo político, prefeito, vereador, senador, deputado, presidente, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, todos esses cargos, todas essas situações são muito importantes. Muito importantes. O pastorado é igualmente importante. Porque essas duas coisas são tão importantes. Eu acho inviável uma pessoa unir e exercer e acumular esses dois ofícios. Porque ou ele vai se dedicar a um, ou ele vai se dedicar ao outro. Ou ele vai ser negligente com os seus eleitores, ou ele vai ser negligente com as suas ovelhas. E aqui entra um erro da nossa época. Pastores isso eu considero um erro. Pastores que se candidatam e usam erradamente, primeiramente, o título de pastor. Ninguém deve votar em alguém porque é pastor. Eu não devo votar em ninguém porque alguém é pastor, nem você. Muito pelo contrário. Especialmente aqui, irmãos, quando o pastor tem um rebanho. Eu abro a exceção quando o pastor talvez
está envolvido com alguma instituição, não necessariamente uma igreja, um rebanho específico. Mas é muito mais uma exceção, pastor Daniel, tá? Eu entendo que o pastor que tem um rebanho, e não importa o tamanho do rebanho, queridos, pode ser 20 membros, 20 ovelhas, 50 ovelhas, 5.000 ovelhas. O cuidado para com as ovelhas, ele é sublime, porque é um chamado e uma vocação do próprio Deus. De tal forma que seria ruim o pastor dividir as suas atribuições pastorais com as exigências do cargo político. A demanda é tão grande nas duas situações que dificilmente ele daria conta. Eu entendo também de que o pastor ele pode se candidatar não enquanto pastor, mas enquanto cidadão. Mas para se candidatar, eu vou falar se fosse eu, tá? Acho que fica melhor assim. Se o pastor Daniel, amanhã ou depois, sentisse ou tivesse a orientação de Deus para não mais pastorear a igreja, ou para exercer um cargo político, vereador, prefeito, e o pastor Daniel entendesse que isso vem de Deus, igualmente de Deus viria para o pastor Daniel abrir mão deste rebanho. E não somente abrir mão e deixar de qualquer jeito, porque o bom pastor, ele não só vai atrás da uma que se perdeu, como ele se certifica que as 99 estão muito bem protegidas. Então não é somente deixar, mas é certificar-se que estaria bem cuidado. Se o pastor Daniel fizesse isso, primeiro, o pastor Daniel deixaria a sua prática, o seu ofício aqui pastoral. Segundo, o pastor Daniel não usaria o título pastor para se candidatar. Porque ninguém tem que votar no pastor Daniel porque ele é pastor. Mas irmãos, eu não preciso falar mais nada, né, queridos? Nós temos que tomar cuidado com isso. O chamado pastoral, para mim, ele é sublime. Sublime. Quarta pergunta. Quando o cristão pode desobedecer às suas autoridades? Essa aqui é uma pergunta cheia de espinhos, né? Tem que tomar cuidado a linha que você segue, porque você pode cair numa tendência à anarquia, né? Eu quero ler 2 textos antes. Atos capítulo 4, será projetado no telão, não precisa abrir não. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. A ordem era: não fala, não ensina, não anuncia Jesus. Mas Pedro e João, apóstolos, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo: eu vou continuar pregando, ainda que vocês me proíbam. Segundo texto, Atos 5, 27 e 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, que tinha também prerrogativas políticas, não só religiosas, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Irmãos, havia ali essa parte do Sinédrio, do sacerdócio em Israel nessa época, era uma banalidade, queridos. Era vergonhoso. Por isso que Jesus fica tão bravo. Por isso que Jesus sai quebrando tudo, aquelas barracas que faziam da casa do Senhor lugar de comércio.
que enganavam as pessoas. Havia umas alianças entre sacerdotes e pessoas que vendiam os animais para o sacrifício. Havia um comércio ali onde tanto a elite sacerdotal e o sinédrio também entrava um pouquinho nisso, quanto os comerciantes, todos lucravam, menos o povo. Era bem político ali o negócio. Enfim, interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Que nome? Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Isso não é o que os apóstolos estavam fazendo, ok? Isso era o que eles estavam falando, do que eles entendiam que os apóstolos faziam. Os apóstolos não estavam os tornando culpados, não. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não só Pedro, como os outros apóstolos também. O exemplo clássico é o de Daniel, que quando a escritura é assinada, impedindo que qualquer um adorasse e orasse a Deus durante um mês, que não fosse o rei Dario. E Daniel, ele se dispõe a adorar e continuar adorando o seu Deus. Daniel não muda nada, nós vimos isso na semana passada. Ele abre as janelas, ele continua orando 3 vezes ao dia, perdão. Ele continua orando provavelmente em voz alta. Ele continua agradecendo a Deus, ele continua intercedendo por Jerusalém. E a Bíblia diz, versículo 11, capítulo 6, que quando as autoridades viram Daniel daquele jeito, elas o viram orando ao seu Deus, pedindo auxílio, pedindo o livramento do seu Deus. O cristão pode desobedecer às suas autoridades constituídas? Preste muita atenção. O cristão pode desobedecer suas autoridades quando essas autoridades exigem, por força de lei, que o cristão faça o que Deus proibiu que ele fizesse, ou quando as autoridades querem impedir o cristão de fazer o que Deus ordenou que fosse feito. E não há aqui um espírito de anarquia, não há aqui um convite à rebelião e à rebeldia. O que há aqui é o seguinte: Deus mandou fazer isso, eu vou fazer, mas a lei do governo está dizendo para não fazer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O governo está pedindo para eu fazer isso, mas a orientação da palavra do Senhor é para que não faça. Eu não vou fazer, porque importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. 2 exemplos: países fechados para o Evangelho. A orientação da palavra de Deus é anunciar a mensagem, anunciar a palavra de Deus. Nós vamos submeter primeiro a lei de Deus e vamos pregar o Evangelho, ainda que a lei do país proíba essa pregação. Segundo, o que nós vivemos hoje, uma ditadura da opinião e da minoria. A palavra de Deus em nenhum momento atesta o relacionamento homoafetivo. Mas nós estamos sendo quase que conduzidos e há uma certa imposição para que nós não somente aceitemos, como promovamos isso, promulguemos isso, né? Não sei se é essa palavra. E os pastores vão ter que lidar com essa situação daqui para frente. E nós, como pastores, nós vamos ter que decidir. Se um casal de homossexual entrar aqui na igreja e pedir para eu fazer o casamento, faço ou não? Claro que não. É só ler Romanos capítulo 1 e tentar tornar compatível esse tipo de relacionamento com Romanos capítulo 1. Agora, tem um detalhe importantíssimo nisso. Qual é o detalhe? Você tem que estar pronto a sofrer as consequências.
Porque por obedecer a Deus e permanecer pregando o Evangelho, todos, com exceção de João, mas todos morreram martirizados. Por obedecer a Deus e não aos homens. E Deus não os abandonou na sua morte. Porque eles não eram cadáveres, eles eram sementes. Eles morreram. Mas o Evangelho chegou até nós e nós nascemos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que nós podemos até desobedecer para obedecer a palavra de Deus. É uma escolha. Mas é uma escolha que precisa ser muito bem consciente de que as consequências, que haverá consequências. Que nós precisamos estar prontos a permanecermos firmes e inabaláveis. Não somente por amor a Cristo, por testemunho de Cristo, mas por ir até o fim por esta causa. Qual é o referencial maior? O próprio Jesus Cristo, que foi até o fim, por mim e por você. Eu termino essa mensagem tratando alguns critérios na escolha de um candidato. Primeiro, avalie sua reputação. São 3 critérios. Leia um pouco sobre esse candidato, querido. Vai observar, leia, estude um pouquinho a sua vida. Hoje em dia nós temos acesso à informação. Segundo, confira os valores desse candidato. Se não são valores que desprezam a Bíblia, valores que desprezam a vida, valores que desprezam a família, se não são valores que no futuro podem impedir a atuação do Evangelho, que podem representar uma perseguição ao Evangelho, eu acho que é importante nós avaliarmos esses valores, porque é a partir deles que nós vamos ver se isso vai ser compatível ou não com as Escrituras. Terceiro, avalie as propostas desse candidato. Você não vai confiar em palavras de homens, é verdade. Ele pode propor algo e quando chegar no poder mudar completamente. Mas o mínimo que você tem que fazer é avaliar, é olhar, para poder cobrar também depois. Ver bem, observar quais são, quais não são. Não aquele tipo de proposta, sabe? Não, o candidato prometeu que vai pintar a minha calçada. Isso é compra de votos, irmãos. Ele prometeu que ele vai me dar uma cesta básica. Eu não estou diminuindo a sua necessidade aqui, eu só estou dizendo que isso faz bem por um período muito pequeno para você. E é uma compra de votos, mas não tem efeito nenhum a longo prazo e para a maioria. Então veja muito bem isso, acho que isso são valores, são princípios importantes. Eu quero terminar a mensagem de hoje. Eu gostei muito disso, eu li no primeiro culto. Eu quero terminar lendo esse manifesto aqui. Eu ainda estou meditando sobre isso, tá? Eu estou vendo, estou avaliando. Tem textos bíblicos, mas eu gostei. Eu posso dizer para você que eu gostei, pessoalmente. É o manifesto dos pastores, de vários pastores da nação brasileira, de modo geral. Eu gostei muito, tem vários pastores assim, com uma certa reputação a nível nacional, pastores que nós conhecemos, que são pastores fiéis de fato ao Senhor, que têm se demonstrado fiéis ao Senhor. Então eu quero ler aqui. Nós, pastores e pastoras, líderes evangélicos e cristãos das mais diversas tradições, estamos vindo, à nação brasileira, neste conturbado contexto eleitoral, marcado por polarizações, extremismos e violências, afirmar: 1. Nosso compromisso com o Evangelho de Cristo, personificado na figura de Jesus de Nazaré, que suportando todo tipo de contradição, injustiça, humilhação e violência, legou-nos, a ideia confiou-nos, o caminho do amor, da paz e da convivência, e promoveu a dignidade humana. Sim, em Cristo não há direita nem esquerda, nem homem nem mulher, nem rico nem pobre,
nem estrangeiro. Também não há distinção de classe, de cor, de nacionalidade ou de condição física, pois nele todos somos iguais. Amém? Isso é importante. Segundo, nosso renovado compromisso de orar, não só pelo futuro, mas sobretudo pelo presente do país, incluindo seus governantes, neste momento em que o povo brasileiro é convidado a fazer escolhas, as suas escolhas, de tal modo que elas sejam exercidas em paz e pela paz, para promover a paz. Nosso convite para que todos os brasileiros e brasileiras exerçam a sua cidadania, escolhendo seus candidatos pelo alinhamento deles com os valores do reino de Deus, evidenciados na defesa dos mais pobres e dos menos favorecidos, na crítica a toda forma de injustiça e violência, na denúncia das desigualdades econômicas e sociais, no acolhimento aos vulneráveis, na tolerância com o diferente, no cuidado com os encarcerados, na responsabilidade com a criação de Deus e na promoção de ações de justiça e de paz. 4. Nossa indignação contra toda a pretensão de haver um governo exercido em nome de Deus, bem como contra toda aspiração autoritária e antidemocrática. Afirmamos nossa firme convicção de que o nome de Deus não pode ser usado em vão, ainda mais por fins políticos. Por isso, recomendamos enfaticamente que se desconfie de qualquer tentativa de manipular o nome de Deus. 5, nosso repúdio a toda e qualquer forma de instrumentalização da religião e dos espaços sagrados para a promoção de candidatos e partidarismos. 6, nossa denúncia da instrumentalização da piedade e da posição pastoral como objetivo de exercer uma condução do voto. Reafirmamos a liberdade que o cidadão tem de optar por seus candidatos, sem se sentir levado por sentimentos de medo e culpa, frequentemente promovidos por profissionais da religião, visando a manipulação política dos fiéis. Vote nesse, você será amaldiçoado. Vote naquele, você será. 7, nossa denúncia de toda e qualquer forma de corrupção, desde aquelas que lesam os cofres públicos, às demais travestidas, ora de opressão social, ora de conluios e conveniências com a injustiça, com a impunidade e com os poderes estabelecidos. 8, nossa inconformidade com o clima violento que tomou conta do país, a qual foi também muito alimentado por lideranças religiosas que, ao invés de pacificarem o povo e abrandarem os discursos, inflamam ainda mais o contexto polarizado em que vivemos. 9, nossa defesa do Estado laico, da liberdade de consciência e de expressão, do direito à vida, da maturidade individual e a integridade, do pleno direito de exercermmos a liberdade religiosa. 10, nosso renovado compromisso de semear perdão onde houver ofensa, amor onde houver ódio, esperança onde houver desespero, luz onde houver trevas, verdade onde houver mentira, união onde houver discórdia, manifestos no respeito e na contínua intercessão a Deus pelo processo democrático brasileiro. E enfim, nossa união em defesa da vida digna, em sua plenitude, para todas as pessoas, cujo exemplo e potencial maior está em Jesus de Nazaré, e do amor, da paz e da justiça estabelecidos por Ele como valores para a sua efetivação. Olha, queridos, basicamente eu concordo com essas afirmações.
porque elas estão bem pautadas nas Escrituras. Para todas elas, há amparo bíblico, muito bem esclarecido no próprio texto. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Obviamente que esse não é aquele tipo de mensagem que você termina assim, né, inspirado, né? Aleluia, glória a Deus, eu vou sair daqui e vou fazer uma votação. Eu sei disso. Mas esse é o tipo de orientação que a igreja precisa também. Você entende isso, irmãos? Amém? Preciso trazer essa orientação, porque também deixa muito claro e evidente quais são as nossas posições e quais serão os nossos procedimentos aqui na igreja. Você pode ter certeza que eu nunca vou entregar esse púlpito para um político fazer política aqui na igreja, e muito menos permitir que entregue esses santinhos aqui na igreja para que você vote no candidato A, B, C ou D. Eu tenho minha opinião pessoal, tenho os meus candidatos, mas isso é pastor Daniel como cidadão, e respeito a você como cidadão também. Amém? Quero ir mais fundo, leva-me